Boa noite a todos que nos assistem. Damos início à audiência pública para tratar sobre o plano diretor, a revisão do plano diretor de Lavras, né? Considerando essa significância na democracia, em que se faz uma audiência pública para a participação da população na decisão e planejamento das cidades, inicialmente faz de grande importância que a população conheça do que se trata o plano diretor e quais são as influências desse plano diretor no andamento futuro da cidade de Lavras, né? As bases do planejamento das cidades, elas estão previstas no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal 10.257 de 2001, né? Com preceitos trazidos e fundamentos também trazidos pela Constituição Federal de 1988. No artigo 2º do Estatuto das Cidades, ele estabelece que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Isso nos traz dois significados de grande importância: a função social da propriedade urbana e uma segunda perspectiva, que é a política urbana induzir o desenvolvimento inclusivo, sustentável e equilibrado, de modo a corrigir as distorções históricas. E aqui nós estamos falando, por exemplo, dos mosaicos criados na estrutura dos municípios, normalmente em torno de grandes rios, que trouxeram dificuldades durante o passar dos anos para a consolidação de uma estrutura urbanística que respeitasse o meio ambiente, que respeitasse esses recursos hídricos, que respeitasse o desenvolvimento econômico e outras questões de grande relevância no desenvolver das cidades. Assim, esse planejamento urbano não pode ser especificado sobre só o aspecto físico e territorial, mas ele deve ser encarado com objetivos um tanto quanto maiores, que seria a garantia da terra urbana, a moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos aos interessados e necessitados, além de outras características de cada localidade, e evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Esse que é o papel de grande relevância do plano diretor. Ele é uma ferramenta central do planejamento das cidades no Brasil. Segundo o plano diretor, segundo o Estatuto das Cidades, o plano diretor é o instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. É ele quem deve proteger esse diálogo entre os aspectos físicos e territoriais e os objetivos sociais, econômicos, ambientais para a cidade. Pois bem, fica assim mais nítido a importância legal atribuída ao plano diretor quando consideramos três fatores, que é o fator da legalidade, ou seja, o planejamento urbano ele passa a ter previsão legal, que é o plano diretor, onde trata as estratégias e diretrizes para o planejamento dessa cidade. Ele tem especificamente uma abrangência em todo o município e ele é obrigatório para os municípios acima de 20 mil habitantes, que é o caso do município de Lavras. Nós podemos perceber que 31,6% dos municípios brasileiros eles não têm essa obrigatoriedade para a elaboração do plano diretor. Em outra vertente, observa-se que 82,2% da população do país são regidos, vivem em um município que são regidos por um plano diretor que tem especificações de um desenvolvimento econômico, social e ambiental. Pois bem, cientes dessa perspectiva, do conteúdo do plano diretor, do que o plano diretor tem que abarcar, nós passamos a ideia de como será feita uma elaboração e revisão desse plano diretor. A elaboração dos planos diretores devem priorizar a participação social em todo o caminho. Ele começa com o estabelecimento de um núcleo gestor com participação de lideranças dos diferentes segmentos da sociedade,
como nós vamos observar aí, que é o Conselho Gestor, que foi estabelecido através do Decreto Municipal 15.256, de 2 de setembro de 2019. Além disso, ele segue uma realização de leituras, né, da cidade na perspectiva de hoje e passa a elaboração e discussão do que se tem para o futuro das cidades e através disso, elabora-se uma minuta e, finalmente, aprovação pela Câmara Municipal. Essas discussões, conforme já havia falado, pautadas justamente considerando essa audiência pública, né, pautada pela perspectiva de democracia das ideias para uma perspectiva de planejamento futuro das cidades. A gente pode observar, então, que o plano diretor tem como principal finalidade, né, criar as bases para uma cidade equilibrada, inclusiva, sustentável, que promova a qualidade de vida a todos os seus cidadãos, reduzindo os riscos de crescimento desenfreado e distribuindo de forma justa os custos e benefícios da urbanização. Outro ponto de grande relevância de um plano diretor é a perspectiva de transparência, onde o planejamento e a política dessa realização urbanística, elas vão estar previstas em um instrumento formal, previsto na legislação. Ou seja, observa-se uma perspectiva que o empreendedor e a própria cidadão que quiser comprar um imóvel ou que quiser iniciar um negócio, eles não vão ser pegos de surpresa. Eles vão ter um plano, esse plano diretor, que vai traçar onde é possível empreendimento, onde é possível moradia, quais vão ser os riscos que vão estar em cada zoneamento do município. Então, pois bem, os princípios norteadores dessa revisão do plano diretor é o direito à cidadania sustentável, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização e a gestão democrática da cidade. As principais normas que fundamentam é a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 2001, o Código Florestal, a Lei 6766, de 79, que estabelece parcelamento de solo. No plano diretor atual, ele é concebido pela Lei Complementar 097, de 17 de abril de 2007. Ele tem grandes influências na Lei Complementar 154, que é o Código de Obras, Lei Complementar 155, que é o parcelamento do solo, todos em âmbito do município, né? A Lei Complementar 156, que é o zoneamento e regulação de uso e ocupação do solo, a LDO, LOA e o Plano Plurianual. O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, ele determina que esse plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos, no mínimo a cada 10 anos. Né? Então, por essa perspectiva que nós vamos rever esse plano diretor e ver as perspectivas daquele momento da criação e o que a cidade tem exigido odiernamente. Pois bem, conforme já mencionado, o decreto 15.256, ele trouxe a nomeação de uma equipe técnica e de um conselho gestor, justamente para discutir temas significativos sobre o plano diretor. Os servidores que integram essa equipe técnica, eles realizaram um curso de aperfeiçoamento sobre o plano diretor e sendo capacitados para essa finalidade. Essa equipe técnica é composta por servidores efetivos, né? Ou seja, são servidores de carreira do município. Por fim, o resultado de todo esse trabalho técnico, através do debate de diversos temas de grande relevância para o planejamento do município, será apresentado hoje por essa equipe técnica. Lembrando, sugestões e dúvidas sobre as questões que vão ser debatidas e o que está previsto no plano diretor podem ser encaminhadas no Facebook da Prefeitura Municipal de Lavras ou pelo e-mail audiênciapublica, sem acento, @lavras.mg.gov.br. Pois bem, sem mais delongas, a equipe técnica do plano diretor vai realizar a apresentação e a perspectiva de revisão e atualização do plano atual.
Boa noite a todos que nos assistem. Nós iniciamos a nossa revisão do plano diretor através dos mapas da cidade, através do zoneamento da cidade. O nosso zoneamento, ele foi feito a partir, o nosso primeiro zoneamento da cidade foi feito a partir das bacias hidrográficas da cidade. Esse, que vocês podem acompanhar aí com a gente, esse mapa é o nosso zoneamento atual do município de Lavras. Ele está bastante defasado, porque existem loteamentos que ainda não estavam contemplados quando do nosso primeiro plano diretor. Então, hoje, depois de estudos, de análise, nós fizemos vários mapas, vários estudos para poder ter certeza do que a gente precisava hoje no município de Lavras. Esse mapa que vocês podem acompanhar aí com a gente agora é a proposta do novo zoneamento do município de Lavras. Como fica muito pequeno para entender aqui, todo mundo pode acompanhar também junto com a gente através do site da Prefeitura Municipal de Lavras, que existe lá, revisão do nosso plano diretor. Nessa revisão consta todos os mapas, consta tudo que a gente está planejando modificar com esse projeto de lei. Esse mapa, ele é temático, é um mapa temático que mostra as áreas de preservação cultural, área de interesse municipal, por exemplo, em torno de uma universidade, como a UFLA, que é uma área de interesse municipal, um mapa da estrutura fundiária do nosso município, a regularização fundiária da zona rural, que nós temos vários problemas com a zona rural, que existem vários pequenos núcleos urbanos na zona rural e eles não se encontram regularizados perante o município. Isso, para a gente, é um problema porque eles necessitam da infraestrutura urbana dentro desses. Eles necessitam da coleta de lixo, eles necessitam de esgoto, de energia elétrica. Então, assim, com esse estudo, com esses mapas, olhando esse macro zoneamento, a gente conseguiu também, dentro dele, demonstrar, deixar tudo lá demarcado, como o aeroporto, a biblioteca, as escolas, os esportes, as instituições de ensino, as praças. Nós temos um mapa da drenagem, nós temos um mapa do sistema viário urbano, que é muito importante, do nosso sistema viário da cidade. Dentro das nossas principais alterações, o nosso estudo saiu do estudo do nosso zoneamento, de como, a partir do nosso zoneamento, nós teríamos mapas que poderiam nos ajudar nesse crescimento da cidade, para que ele não fosse desordenado. Outros mapas também que a gente teve foram os das restrições ambientais, né? Que, inclusive, uso consolidado, que é um problema que a gente tem, áreas de alagamento, uso restrito, as vossorocas, nossa cidade ela tem muitas vossorocas, das nascentes. Então, assim, tudo surgiu a partir do nosso zoneamento. E, com isso, nós fizemos as principais propostas de alterações da Lei 154, 155 e a 156. Bom, uma boa noite para todos que aqui se encontram, né? O nosso procurador-geral, o Dr. Marcos, a secretária de obras, Cíntia, a Juliana, que está nos auxiliando ali na secretaria, o representante dessa casa aqui hoje, o vereador João Paulo Felizardo, e a você que nos acompanha pelas redes sociais do município e também pela TV Câmara. Meu nome é Frederico, né, Fred, eu estou representando aqui a equipe técnica, que nos reunimos exaustivamente, junto com o Conselho Gestor, para tentar fazer uma atualização pontual de um plano diretor que nós tínhamos ciência de que é um plano bom e precisava de realmente alguns ajustes. Partindo desse princípio, nós, como talvez de maior relevância, né,
as leis de mais impacto, de uso e ocupação do solo, e também o Código de Obras, muito esperado aí por muitos, né? Já que impactam diretamente tanto nas atividades comerciais, quanto num dos maiores ramos, talvez o que tenha sofrido menos impacto com essa pandemia, que até nos impede de ter uma audiência pública mais fervorosa, né, com a participação dos munícipes, que seria mais interessante aqui ao vivo. Mas a construção civil foi um dos ramos que não sofreu tanto assim, em decorrência até da queda dos juros, dos incentivos do governo e etc. Mas nós temos muitos gargalos nessa situação, que vão desde a burocracia um pouco exaustiva, né, que os contribuintes, os munícipes encontram para aprovar projetos, devido à nossa sistemática ser um pouco morosa. Então, tentamos atacar esses principais pontos a partir desse Código de Obras, que é a Lei 154 de 2008. Dentre as mudanças, que não foram poucas, a maioria delas relacionadas com responsabilidades, tanto dos proprietários, quanto dos engenheiros civis, arquitetos, que vão lidar diretamente com essa lei, porque nós estamos incentivando ou lançando aqui mão daquela planta tradicional que tinha a descrição e a disposição interna dos cômodos, passando para um projeto simplificado, onde apenas a volumetria da obra será demonstrada para o município. Então, isso vai tornar com que a análise seja mais rápida, consequentemente, a morosidade vai deixar de existir, vai haver celeridade no processo de aprovação e também na fiscalização. Acreditamos que essas medidas, que foram importantes, pontuais e importantes nessa modificação, trarão uma resposta imediata para os munícipes que lidam diretamente com a construção civil. O Código de Obras, além dessa mudança principal, que é do projeto simplificado, ele tem uma reavaliação também da tabela de multas, com responsabilidades, inclusive, para os profissionais da área, né, de arquitetura e urbanismo. Hoje as multas recaem em solidariedade, mas há uma deficiência na legislação atual que ela não especifica porcentagens e contrapartidas. Enfim, nós procuramos fazer um trabalho de verificar as deficiências e atacar essas deficiências para construir um Código de Obras mais próximo do que a nossa realidade hoje. Outros códigos, que a Cíntia depois vai acabar comentando, vão trazer os impactos mais significativos no que a população talvez esteja ansiando mais, além desse projeto simplificado, que é um grande anseio de todos que lidam com a construção civil. Mas a ocupação do solo, que é a Lei 156, tem mudanças importantes, principalmente na zona de atendimento social, né? Zona de interesse social, as EIs, que vão permitir, daqui a pouco vocês vão poder ver com mais detalhes, permitir a construção no alinhamento, sem a obrigatoriedade dos afastamentos. Nós vamos ter também em toda a cidade a possibilidade de se construir garagens cobertas dentro de 50% da testada do imóvel, não respeitando mais o afastamento dos 3 metros, o que facilita muita gente que acaba conseguindo aprovar o seu projeto com a garagem descoberta e acaba ficando com essa penalidade de não poder cobrir e deixar seu carro exposto. Isso vai ser resolvido também. Um outro problema que nós vamos debater mais à frente, e como sugestão da equipe técnica e também do Conselho Gestor, é a situação daquele morador que constrói no fundo da casa da sua mãe e não consegue regularizar, não consegue um número, não consegue dignidade para continuar vivendo. Tem que dividir conta de luz, de água, etc. Esse também é um problema atacado pela equipe técnica e pelo Conselho de Gestor para resolver essa situação. Não haverá o desdobro, como a Justiça nos impede,
até por questões de leis maiores, na lei federal, que nos impede parcelamentos menores do que os 125 metros, e a nossa própria lei municipal. Mas há uma possibilidade que nós, com muito trabalho e esforço, conseguimos atacar nesse sentido de dar regularização e possibilidade de número independente para uma casa no fundo da casa da sua mãe, por exemplo. Né? Então, essas foram as principais mudanças no Código de Obras, a Lei 154 de 2008, que depois vai vir com outro número, com certeza. São as principais propostas, não quer dizer de mudanças, porque precisa, é claro, de maiores debates e aceitação, principalmente aqui do Corpo Legislativo, que é quem vai dar a palavra final quando oportuno. Aqui no vídeo, nós vamos poder observar agora como que é, por exemplo, um projeto hoje, as plantas que compõem um projeto, né? A planta baixa, diagrama de cobertura, planta de cortes, a volumetria. E todos esses itens são analisados um a um, que demanda tempo. E a proposta para como vai ficar, claro que no visor vai ficar difícil da gente conseguir ver, por causa do tamanho, né? Mas é possível, como a Cíntia disse, acompanhar pelo site. A proposta está mais clara lá. Do lado direito da sua tela, nós temos ali no alto as declarações que proprietários e responsáveis técnicos irão assinar. E do lado esquerdo, a planta de projeção, a gente pode dizer assim. É o que estará construído no terreno, sem o município se importar com alterações internas. Às vezes a gente nos depara, por exemplo, hoje em dia, com a vistoria do habites final, e o munícipe acaba alterando lá por questão de conforto até, ou de uma nova ideia no ato de que fica pronto, na hora que você está construindo, né, você não consegue ver direito essas mudanças. Mas aí você vai imaginando a prática e fala, poxa, essa parede não podia estar aqui. E se você tira a parede daquele lugar, seu habites é indeferido por causa dessa mudança. Então, essas situações geram muito desconforto para todo mundo, inclusive para a fiscalização. E não tem tanta relevância assim para o município. Uma alteração da sala mudou, agora a sala não é onde a sala estava alocada inicialmente, passou a ser a cozinha, ou foi criado um lavabo ali naquele setor. Então, isso não tem muita relevância para o município. Nesse sentido, a gente procurou desenvolver, baseado em outras legislações de outras cidades, né, de outros estados, inclusive, e fazer um modelo que atendesse e atentasse à nossa realidade aqui em Lavras. Então, esse que vocês estão vendo no mapa é um modelo proposto para o próximo Código de Obras. Então, o objetivo central nosso aqui é dar celeridade. Celeridade com responsabilidade. Então, não é que nós vamos abrir mão desses detalhes internos e as pessoas vão começar a construir casas insalubres. Não vai acontecer isso, porque vão ter responsabilidades e os engenheiros, arquitetos e os próprios proprietários vão estar assinando essas declarações dentro do próprio projeto. Então, a gente entende que são mudanças significativas que vão proporcionar um processo mais célere, mais rápido e com menos dor de cabeça, tanto para o ente público quanto para o munícipe, que se vê muitas vezes ansioso por entrar no seu imóvel e seguir a sua vida. Nós vamos passar agora para a lei de parcelamento do solo. Vou devolver a palavra para a Cíntia, para ela introduzir a gente nessa lei de parcelamento do solo, que trata, sobretudo, de loteamentos. Hoje, no município, a gente tem uma comissão de loteamentos, a qual aprova esses loteamentos do município, propostos pelos empreendedores. E a 155, dentro dela, ela é uma lei de diretrizes para a gente aprovar os loteamentos. Nós criamos até um decreto com todas as diretrizes, com tudo que possa nos auxiliar nessa aprovação de loteamentos. Mas o principal, que a gente já teve vários problemas, vários impasses,
uma das principais coisas foi o parcelamento do solo para fins de chacras, que seriam os chacramentos. Essa é uma mudança que nós estamos propondo, estamos deixando claro que eles podem ser abertos ou fechados, e serão admitidos respeitando sempre a distância mínima de 1.000 metros do perímetro urbano. Nós já tivemos problemas com a aprovação de loteamento, de chacreamentos, porque não estavam, a nossa aprovação, a nossa diretriz não condizia com o que se iria aprovar depois, ou que se iria registrar em cartório. Então, assim, nós tivemos também, com a perspectiva de deixar claro o que seria o chacreamento, inclusive ajuda, e solicitamos opinião do cartório de registro de imóveis também, qual nos foi dado, e achamos que essa é a melhor maneira para a gente conseguir aprovar os chacreamentos no entorno da cidade. Vamos falar um pouco do que não será permitido no parcelamento de áreas. As áreas, hoje, que já não são, mas que vamos deixar claro, porque dentro do plano diretor, também dentro da 155, não tem especificamente isso. As áreas que apresentem problemas de erosão ou as vossorocas. Nós moramos numa cidade que, infelizmente, nós possuímos várias áreas que são assim, que são consideradas vossorocas. Essas têm que respeitar um mínimo de 30 metros da sua borda. Outro fato importante é que os lotes terão que atender os seguintes requisitos urbanísticos. Hoje também estamos com esse propósito. Hoje também nosso plano diretor trata dessa maneira, que os lotes têm que apresentar área mínima de 300 metros quadrados com frente de 12 metros. No caso, também estamos sugerindo que os lotes comerciais, eles tenham 600 metros quadrados, e que, nos próximos loteamentos, nós temos um que já está aprovado dessa maneira. As vias centrais, as arteriais do município, do loteamento, elas serão com finalidade comercial, e eles serão lotes de 600 metros quadrados, destinado para um comércio local, um comércio que possa atender aquele bairro. Eles serão frente mínima de 20 metros quadrados, destinado a esse uso comercial, misto, e vedado, não pode, nós não vamos autorizar o desdobro desses lotes. O percentual destinado ao comércio do uso misto, situado no pavimento térreo, será 50% do tamanho do lote, da taxa de ocupação naquela zona correspondente. Eu sei que... O objetivo dessa mudança, né, Cíntia, é criar pequenos centros nos bairros, né? Centros comerciais. Por isso, os lotes com essa dimensão, que vão proporcionar o estacionamento interno para cada comércio, para favorecer o munícipe que vai ali fazer a sua transação, né? Então, o objetivo de lotes grandes nas avenidas é trazer pequenos centros urbanos para cada bairro. Obrigada, Fred, isso mesmo. Eu queria deixar claro outra coisa aqui também, é que hoje o nosso zoneamento ele é praticamente dividido na zona mista, nas zonas de empreendimento de porte, nas zonas, zona mista controlada. Todos esses zoneamentos, assim, as zonas mistas, controlada, mista densada e a zona mista, elas foram embasadas na nossa bacia hidrográfica, para não ter essa sobrecarga dentro dessa bacia hidrográfica. Mas existem muitas especulações quanto, por que não, lotes menores na cidade de Lavras. A gente queria deixar claro, sim, nós temos as EIs, que é a Zona Especial de Interesse Social. Essas EIs nós deixamos delimitadas, hoje já existe essa delimitação dentro do nosso zoneamento, e no futuro também aumentamos, modificamos EIs, porque nessas há interesse específico dos lotes serem menores, de 200 metros quadrados, para que, inclusive, assim, caso necessário, eles sejam até com um valor menor também, né? Essa é a nossa ideia também, continuar com essa ideia, porque tem funcionado. Nós temos as EIs, onde que as pessoas, os loteadores demonstram interesse, que querem lotear com lotes menores,
quando a gente entende que é um local viável, entende, mesmo não estando demarcado no nosso zoneamento, a gente autoriza, a partir do momento de um decreto, inclusive, do prefeito em questão, né? Nós também estamos sempre atentos às áreas públicas dos loteamentos. Nós temos vários requisitos básicos para poder deixar as áreas públicas. A gente tentou fazer uma proposta, né, de que se poderiam essas áreas institucionais serem revertidas em construções, reformas, mas estamos tendo esse estudo ainda pela nossa procuradoria, né, com o auxílio dela, porque, infelizmente, a gente acha que a procuradoria não enxerga, não acha que isso não é constitucional, principalmente por causa que a 6766, que é onde a gente tem que, a Lei Federal 6766, onde a gente precisa basear, ela não trata disso, ela não aceita essa posição. Mas nós jogamos aí, deixamos aí essa definição, essa ideia de colocar essa troca aí, né? Mas vamos estudar ainda mais com isso, com carinho. Só para ilustrar para a população entender um pouco melhor, num bairro novo, há, por determinação legal, a exigência de uma área que seria denominada área institucional, essa área de poder pertencente ao poder público municipal. A proposta do Conselho Gestor, também da equipe técnica, era que parte dessa área, vamos supor que seja uma área de 10 mil metros, num determinado bairro novo, 50% dessa área fosse destinada como lote e os outros 50% que seriam também, né, como lote hoje na legislação atual, pudessem ser revertidos para a construção de uma creche, de um posto de saúde, de algum equipamento público. Mas realmente esbarra na questão da lei federal, né, que não trata da pecúnia e muito menos da conversão em bem público dessa natureza. Então, nós ainda vamos precisar de mais trabalho. Seria o ideal que isso fosse feito, mas por esses detalhes jurídicos, talvez essa iniciativa, né, ou essa sugestão não possa prosperar. Mas vamos deixar claro aqui também que nós não vamos tirar, nós não podemos excluir da lei as áreas percentuais que são destinadas a equipamentos públicos, a praças, as áreas institucionais, essas ainda vão ser mantidas, as áreas verdes, porque eu acho que faz parte de um bom loteamento todo esse processo. Nós também estamos lançando uma nova ideia na questão de aprovação de loteamentos, que seria o banco de dados. Hoje, nós temos um problema muito sério, porque os loteamentos vêm nomeados com as quadras com letras maiúsculas e os lotes em numerais ordinais. Lote 1 da quadra A, lote 2 da quadra B. E as ruas com nome, Rua 1, Rua 2, Rua 3. E assim, sempre gera esse conflito, essa ideia de dar nome a essas ruas. E a gente sabe que a Câmara Legislativa do município gosta de homenagear pessoas da nossa cidade que tiveram importância na cidade. Então, a nossa ideia é ter um banco de dados. Como que seria isso? O vereador ele ia propor um nome de uma determinada pessoa e esse nome ficaria no banco de dados. Quando o loteador fosse fazer esse loteamento, ele iria no banco de dados da prefeitura e colocaria o nome das ruas dessas pessoas, que já seria uma homenagem desse vereador em específico, já estaria lá. Rua José da Silva, homenagem vereador tal. Rua Luiz alguma coisa, vamos supor, homenagem vereador tal. Já teria isso lá, porque assim a gente conseguiria
já ter nome nas ruas, teria essa obrigatoriedade dos loteadores, dos empreendedores, deixar as ruas com nome. Porque hoje o município sofre com isso, com nome de rua, a gente sofre com problema no correio, sofre com entregas, porque muitas vezes as ruas ficam com Rua 1, Rua 2, Rua 3, e também não teria o problema de repetir nome de ruas, que também a gente sabe que acontece no município. Então, a gente espera que essa ideia dê certo. Eu acho que é uma ideia assim, que nós estamos pensando mais à frente. Outra parte que a gente também está pensando são as obras de urbanização dentro da 155. Que nós estamos querendo que os loteadores sejam obrigados à execução por conta deles, né, das obras hoje já são, né, das vias públicas de carro, né, mas que também seja efetivamente, porque hoje é a obrigação do empreendedor, passeios, e talvez também vamos propor o feitio de muros, não na altura ideal, mas num metro, 1,20 m, para poder garantir uma limpeza desse bairro que ainda não vai estar habitado. Lança-se o bairro, muita gente compra o lote apenas para fins de especulação imobiliária ou para fins de investir um dinheiro. Então, há muita reclamação na prefeitura, lotes sujos, sem calçadas, muitas vezes muda uma pessoa, ela comprou, construiu e fica do lado dela aquele lote horroroso. Então, essa é a ideia também, de entregar esses loteamentos com passeios e muretas, não seriam muros. O que impediria também de que o mato fosse para o passeio, de que nós tivéssemos outros problemas. Uma outra ideia também, que foi proposta pelo Fred, porque nós temos muitos problemas na cidade de Lavras, porque nossa cidade tem uma topografia que não colabora, né? É muito complicado, nossa topografia é muito íngreme, né? Temos muitos morros, Então, nós temos problemas com passeios, né, Fred? Muita reclamação. Então, o Fred está com a ideia de propor uma cartilha do passeio. Sim, o passeio ele tem uma abordagem específica hoje na Lei Complementar 167, de 2009, que é o Código de Posturas, e lá também nós conseguimos fazer algumas alterações com uma abordagem muito específica no sentido da construção do passeio e as regras de ordenamento, baseado na Lei da Acessibilidade, que é, inclusive, uma cobrança muito forte do Ministério Público para com o município de Lavras, para que a Lei da Acessibilidade seja cumprida. E nós temos enfrentado muitos problemas quanto a isso, até porque a nossa legislação atual ela prevê um passeio, não a calçada. A calçada é um equipamento que comporta um passeio, mas ela não é um passeio. Ela, além do passeio, tem a faixa de acesso ao imóvel e a faixa ajardinada, ou faixa de serviços públicos, de equipamentos públicos, onde vai ser instalado um poste, uma lixeira, né? Enfim. Então, dentro dessa proposta, a gente divide a calçada em 3 faixas. Uma delas sendo o passeio, que vai ser, ele tem que ser, né, seguindo a legislação federal, de superfície contínua, sem ressalto, depressões, sem degrau. As demais faixas, principalmente a faixa de acesso, né, que é aquela da guia, da sarjeta, ela pode ser rebaixada em até 50 centímetros, para que o carro consiga vencer a altura do meio-fio. E a faixa de acesso ao imóvel seria uma terceira faixa, depois do passeio, para que a pessoa consiga colocar uma pequena rampa para que o carro consiga adentrar no seu imóvel. Hoje nós temos problemas muito grandes quanto à execução. Talvez os erros maiores estejam na execução dos fechamentos dos imóveis particulares. A gente não consegue imaginar, por exemplo, em aclives ou declives, uma situação de um portão de correr, numa situação dessa. Se você coloca um portão de correr e nivela para dentro do seu imóvel, você vai gerar um degrau do lado de fora.
E esse degrau, em 100% das situações, é minimizado com uma rampa em cima do passeio. E aí a gente tem pessoas andando nas ruas porque é impossível transitar nos passeios da cidade. Eu digo que 95% dos passeios estão com problemas. À medida que essa cartilha for implementada, e isso vai ser inevitável, quer seja pelas vias da atualização do plano diretor, ou mesmo da imposição da lei de acessibilidade, que o município, uma hora ou outra, vai ter que tomar a iniciativa e fazer cumprir a legislação, vai delimitar um prazo para que as pessoas adequem os seus imóveis. Se não vai haver condição de acessar, vai ter que criar um outro dispositivo, que seja móvel, não sei, ou que vai ter que fazer alguma intervenção, mesmo estrutural, na casa, para que o passeio atenda às determinações da lei federal. Então, procurando suavizar os impactos, né, porque hoje, por exemplo, se a gente pega a lei atual como está, você deveria fazer um passeio, imaginando o nível 0 como o paralelepípedo, né, o meio-fio, e tendo, no máximo, 3% de inclinação, o que num passeio de 2,50 m daria algo em torno de 7,5 cm de desnível, tanto positivo ou negativo, em relação à entrada do imóvel, o que é muito pouco, para você vencer uma altura de uma situação dessa, como eu dei exemplo aqui há pouco. Né, um portão plano numa rua em declive ou aclive. E isso não é possível. O passeio não pode ser fracionado hoje, ele é uma extensão toda. Com a alteração, uma parte dele vai poder ter uma rampa, a outra parte também vai poder ter um jardim, que hoje não pode. São situações que a gente busca melhorar, mas sempre calcados e embasados na lei federal, sem extrapolar o que a lei federal nos pede e exige. Então, essa cartilha, mesmo que não esteja no plano diretor, eu acho que vai ser inevitável, o município, uma hora ou outra, vai ter que tomar essa iniciativa, já foi, inclusive, chamado pelo o antigo promotor da pasta, né, para fazer um termo de ajustamento de conduta, e acho que acabou ele dando uma tolerância maior, mas uma hora o município vai ser apertado para que essa situação seja resolvida o quanto antes. Né? É isso. Voltando para 155, hoje nós temos vários problemas com os desmembramentos dentro da cidade. Hoje, um desmembramento de uma área maior implica que ela tem que ter já a infraestrutura pronta. E teria que destinar dessa área, acima de 7.000 metros quadrados, 15% para o município. Nós estamos fazendo essa modificação, que é a transferência das áreas, das glebas, com área menor ou igual a 20.000 metros quadrados, né, quando elas forem destinadas a uso industrial, comercial ou prestação de serviços, não precisem mais destinar esses 15% ao município. Eles, para ter esse proveito melhor da área toda, né, já que vai estar gerando emprego e renda sendo comercial. Nós também temos vários problemas com o desdobro dentro do município. O desdobro considera-se a subdivisão de lotes em decorrente de loteamentos já aprovados. Mas nós vamos manter isso na lei, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, prolongamento, modificação ou ampliação de já existentes, e a necessidade de execução ou obras de melhoramentos públicos. Só que nós vamos manter o desdobro com um mínimo de 12 metros de testada e 300 metros quadrados os lotes. Nós também temos outras sugestões contra os loteamentos fechados. Nós vamos ter que fazer parâmetros urbanísticos para ele, porque hoje nossos loteamentos foram aprovados, os loteamentos condomínios que nós temos hoje, eles foram aprovados como loteamentos, como qualquer outro loteamento da cidade, e simplesmente são fechados. E não é assim que funciona, não é assim que é o correto.
Então, nós também estamos propondo como melhorar esses loteamentos fechados, como ser aprovado de maneira adequada. Nós estamos estabelecendo tamanho mínimo de lote, de 600 metros quadrados, com frente mínima de 20. E também vamos seguir as orientações, colocar dentro da 155 as orientações para poder ficar algo coerente junto ao cartório de registro de imóveis, porque é outro local que, às vezes, a gente não consegue essa conformidade. A nossa zona especial de recreação. Isso atendendo uma orientação do Ministério Público, nós estamos criando essa zona de recreação no município. O que seria a zona de recreação do município? Seria o entorno do Lago do Funil. Do Funil, isso mesmo. Seria essa faixa de terreno de 1.000 metros de largura, partindo da divisa do município de Jaci, seguindo e margeando até a cota 808, até a divisa com o município de Itumirim. Muita gente não sabe, a gente tem isso lá no mapa também, que podem todos olhar lá depois, dar uma olhadinha. O que as pessoas não entendem é que nós temos uma faixa mínima, né, Fred, que dá acesso ao Lago do Funil. A grande maioria está em Perdões, Ribeirão Vermelho, Jaci, Itumirim. Nós temos uma área mínima. Mas estamos deixando essa zona especial de recreação nesse local, onde poderiam ser feitos os chacreamentos, condomínios fechados, etc. Nós também consideramos importante deixar claro que os parâmetros e as características das nossas vias, né? Acho que não teve nenhuma modificação, não teve nem só vermelho. Em dimensionamento, né? Em dimensionamento, que a gente deixou, que está em vermelho, né? Sim. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não estou conseguindo enxergar direito daqui, mas tem aí uma alteração importante no dimensionamento dos passeios, né? Nas vias locais ele permanece com os 2,5 metros, e nas vias arteriais e coletoras ele passa para 3 metros, trazendo mais condições, né, de se criar o passeio sem interferência e também as outras faixas para facilitar o acesso aos imóveis. Tem também ajuste na faixa de rolamento, né, passando para 4 metros cada faixa, que hoje acho que é 3,5, se eu não me engano. E a gente tem alguns lugares que temos problemas, porque a rua em si, né, a pista de rolamento é estreita. Se você estaciona um veículo de um lado e outro de outro, não consegue ter um fluxo de veículos nos dois sentidos por conta da dimensão da via. Então, com esse aumento na dimensão, nós vamos também resolver esse tipo de problema nos loteamentos novos, é claro. Isso. A gente queria deixar claro também que hoje, na aprovação de loteamentos do município, a comissão tem se atentado a deixar avenidas largas, passeios maiores, deixar algo que seja melhor para a população ter ciclovia, né? Acho ciclovias. Que as bicicletas parece que vieram para ficar mesmo, então vão ter que ter um caminho para transitar. E a gente tem pensado com mais carinho nessa situação de implantar ciclovias em todos os loteamentos novos. Isso. Passando para 156, que dispõe sobre o zoneamento e regulamento, o uso e ocupação do solo urbano do município de Lavras, nós estamos propondo uma zona que seria uma zona de urbanização consolidada, seria a ZUC. Hoje, nós temos uma lei federal, que é o REURB, que nos permite fugiu a palavra. Regularizar, né? Isso. Que nos permite regularizar as áreas, os lotes, os bairros, que, infelizmente, não foram aprovados pelo município em outras épocas. Ou que foram e hoje, através da legislação, não são possíveis de aprovação.
Então, essas são consideradas áreas consolidadas. A princípio, nós sugerimos apenas que nós demos a entender que seriam as áreas com função ambiental apenas. Só que em conversa, em estudo, junto com a Procuradoria do município, nós entendemos que essa ZUC, nós vamos fazer essa proposta dela, mas ela não seria apenas essa área ambiental, ela não teria só essa função, só as áreas que têm a função ambiental que já não tem mais, que já estão consolidadas, que não têm mais função ambiental. Seriam outras áreas, como que nós temos, por exemplo, no município nós temos o Novo Horizonte, é um loteamento populoso, com muitas casas, irregular, lotes, né? Muita todos, gente sem escritura, né? Sem documento na sua público. grande maioria. Não tem escrituras, não tem posse do seu lote. Não é isso, Fred? Tem posse, não tem propriedade, né? Tem posse, não tem propriedade, ao contrário, né? É isso. Então, assim, nós estamos fazendo essa proposta dessas zonas que seriam de urbanização que já estão consolidadas, para a gente poder resolver esses problemas que a lei barra. Porque nossa lei, ou a lei federal, não deixa a gente aceitar. Sim. Né? Dentre esses já citados, né, é bom frisar, né, e deixar bem claro que com essa criação desse tipo de zoneamento, as pessoas que estão, e são muitas pessoas, aguardando a regularização das suas casas, dos seus imóveis que estão construídos numa distância inferior a 30 metros de algum córrego, ou 15, né, desde que ele tenha sofrido intervenção humana, como, por exemplo, ali os fundos da Elbert Vilela, onde há canalização, e a distância do córrego para a casa é inferior a 15 metros, não podem ser regularizadas. Com o adimplemento, com a vigência dessa proposta, essas situações poderão ser resolvidas, né? Através, talvez, de uma outra lei complementar que vá delimitar e equacionar direito as formas como o município vai tratar essa regularização. Hoje, nós também enfrentamos outro problema sério, que seriam os usos especiais dentro do município. O que seriam esses usos especiais? Seriam a aprovação de serralherias, marcenarias e vários outros tipos de comércio. Todos eles deveriam passar pelo Conselho do Meio Ambiente, pelo CODEMA. Nós entendemos, com o passar do tempo, que tem várias atividades que não teriam essa necessidade de passar pelo CODEMA. O próprio CODEMA, ao longo dos anos, ao longo dos 10 anos de plano diretor, sentiu essa necessidade de tirar algumas áreas. Como, por exemplo, os conjuntos habitacionais, visto que passa pelo CODEMA durante a aprovação do loteamento. Condomínios horizontais. Mas continuamos deixando lá as atividades de casas de festas e similares, continuamos deixando os templos religiosos, a lanternagem, depósito de material de construção, tudo que possa gerar algum impacto ambiental, a gente manteve com essa aprovação em conjunto junto ao CODEMA, que é um conselho, né? Eu acho que, já que pode causar algum impacto ambiental, eu acho que é válida a ideia. Continuando no 156, passo a palavra ao Fred para ele mostrar as nossas novas sugestões também. Com relação aos afastamentos, né, aquilo que eu já tinha adiantado, né, aí uma pequena mudança no artigo 25, que hoje ele limita a reforma e ampliação de imóveis que não estão conformes com a legislação em até 2 pavimentos. Aí essa situação ela foi removida nesse artigo 25. Quando implicar a diminuição de vagas obrigatórias, ou mesmo a falta das vagas ofertadas, essas serão passíveis de regularização mediante compensação. Hoje nós não temos situação para atender esse tipo de ocorrência. Se falta vaga de garagem, o imóvel fica irregular, não consegue regularizar. Não há uma multa compensatória, não há nenhuma outra forma compensatória de resolver a situação. Então, a ideia do município é ofertar vagas, que os empreendedores
construam imóveis que ofertem vagas em abundância, até para desafogar o sistema viário. Mas, se, por uma ocasião ou outra, não for possível ofertar o que a lei delimita como mínimo, há formas de resolver isso com a compensação dessas vagas não ofertadas. É claro que isso tem todo um estudo e um critério, não vai poder deixar de ofertar vaga em qualquer situação, em qualquer tipo de atividade. Tem atividades específicas para isso e quantidades específicas para isso, mas tem uma solução apontada, o que a lei atual não oferece. Pode adiantar? Aí, voltando ainda nos afastamentos, a questão dos 3 metros, né? Ele é mantido, é uma questão estética, que o corpo de arquitetura acha interessante que seja mantido esse afastamento, por questão de insolação, de ventilação, né, nos imóveis, mas a gente conseguiu também que essa situação fosse resolvida para as zonas de interesse social. Quando a gente se depara com um loteamento, por exemplo, Fonte Verde, a casa foi construída numa posição em que ela não permite a construção de uma garagem, porque ela está no meio do lote, que já não é grande. Então, o único espaço que sobra para se construir uma garagem é na frente. E a gente não pode penalizar o cidadão tendo uma condição de colocar o seu carro na frente e o carro fica descoberto para sempre, né? Então, essa situação de preservação dos 3 metros de afastamento na zona de interesse social, ela não vai ser mantida. A casa, inclusive, pode chegar até o alinhamento nessa situação. As garagens, para todas as zonas do município, não só as zonas de interesse social, vão poder ser cobertas em até 50% da testada. Se o seu lote tem 12 metros, por exemplo, de testada, você pode cobrir 6 metros para fazer vaga de garagem nesse afastamento, usando parte do afastamento frontal, né? Normalmente, uma vaga de garagem tem 4,50 metros, 5. Então, 3 metros ficariam no afastamento frontal. Hoje, isso é proibido. Se você quer manter uma vaga de garagem nessa situação, existe forma de compensar, mas a multa compensatória para esse caso, por exemplo, ela ficaria em torno de R$30 mil, mais ou menos. Então, é inviável, né? E é uma situação que ela pode até, por alguns entendimentos, né, trazer um conceito de afetação urbanística, mas para o município, para a equipe técnica, do ponto de vista da fiscalização, sobretudo, onde eu posso até falar com propriedade, não traz tanto impacto. Desde que respeitada a regra de construção do passeio, né, nós não vamos ter problema com relação à cobertura de parte da área de recuo obrigatório. E as pessoas vão ter o conforto de ter os seus automóveis ou motocicletas guardados com proteção. O parágrafo 2º ali da anterior, do artigo 30, que ainda fala dos afastamentos, hoje ele está com uma redação um pouquinho diferente, é até muito confusa a redação atual. E aí nós estamos simplificando. Quando se trata de um lote com mais de uma testada, um lote de esquina, por exemplo, vai ser eleita a via de testada e a outra via ela pode colar totalmente na divisa. O que hoje tem alguns critérios. Se você, por exemplo, colocar na via que não foi eleita como atestada a sua entrada de garagem, você vai precisar recuar essa entrada de garagem, colocar o seu portão 3 metros para dentro. Depois, se tiver um outro pavimento em cima, você pode até colar no alinhamento. Mas o seu portão de acesso vai ter que ficar 3 metros para dentro, recuado no afastamento. Então, isso a gente tirou por entender que não é uma situação que vai impactar nada em termos urbanísticos. Pode adiantar. A ortoergonerose ela já era prevista no plano diretor atual, mas nenhuma das leis complementares traz nada a respeito da ortoergonerose. Se a gente for pesquisar em outras legislações, elas estão relacionadas com a taxa de aproveitamento, coeficiente de aproveitamento. Como nós não temos isso, ele foi subtraído
e entende-se que deve ser mantida essa subtração, ele não vai voltar, coeficiente de aproveitamento, a outorga onerosa aqui ela é citada baseada em situações fáticas que a gente encontra no dia a dia da fiscalização, sobretudo, e que não há possibilidade de regularização, a não ser por uma multa muito pesada. Então, aqui, nós possibilitamos ao empreendedor que, caso ele queira, ele possa aumentar em 10% a ocupação, que hoje seria de 80% em alguns casos, passaria a 90%, mediante uma compensação também, por conta dessa ocupação a maior. Ou um aumento de até 2 pavimentos, no máximo de gabarito. Numa zona, por exemplo, mista adensada, onde é permitido 6 pavimentos, se a pessoa tem interesse em aumentar, ela precisa aumentar por algum motivo, a lei não permite, é só os 6, mas há essa possibilidade da outorga onerosa, a gente vai poder acrescer mais 2, compensando o município por esse aumento no número de gabarito. Por que a compensação? Por conta desse estudo que a Cíntia falou das bacias, que foi feito lá atrás, e por isso foi delimitado o número de pavimentos em 12 na zona central, em 6 nas zonas adensadas, em 3, depois virou para 4 nas zonas mistas controladas, né? Por conta da capacidade de absorção do sistema de coleta de esgotos, por conta da capacidade de distribuição de energia elétrica, da dimensionamento elétrico naquela região. Então, tudo isso gera custo, né? E esse custo tem que ser compensado de alguma forma. Então, nós tivemos essa ideia de proposta para que isso seja concedido, né? O aumento de até 2 pavimentos, ou até 10% a mais do que os 80% atualmente previstos, mediante uma compensação, atendendo assim a outorga onerosa que o próprio plano diretor atual já menciona. Aí nós temos o cálculo da contrapartida, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vocês podem acompanhar isso lá pelo site, quem tiver interesse, né, em fazer, e até mesmo fazer alguma sugestão nesse sentido, mas nós chegamos a esse denominador comum baseado no valor unitário do custo básico, CUB, né, do Sinduscom, Minas Gerais. Aí é uma tabelinha que é feita no valor da construção, baseado no valor da construção, para se chegar ao importe da outorga onerosa. Aí é só um exemplo do acréscimo, né? Pode passar esse. Outro exemplo aí de um acréscimo de uma residência unifamiliar. Tudo isso está demonstrado lá também no site. Não vou entrar aqui, porque senão a gente vai se alongar muito. Esse aí é o anexo 3, que é onde estabelece os limites. Eu não estou conseguindo visualizar bem daqui, mas não teve muita alteração nele. Você consegue ver melhor se quiser falar, Cíntia? Nós tivemos a modificação no residencial unifamiliar, né? Nós tivemos na residencial popular, que a taxa de ocupação passou para 75%, que a área mínima de testada do lote do residencial unifamiliar 300 por 12. Tivemos a modificação que o residencial multifamiliar vertical de alta densidade deveria ser de 600 metros quadrados, com uma testada mínima de 20. E tivemos esse acréscimo que seria dos postos de combustível com venda de combustível, que nós não tratava o anexo 3 em nenhum outro lugar, que nós deixamos a testada mínima de 20 e com uma área mínima de 600 metros quadrados, uma taxa de ocupação de 75%. Sempre 10% de TP em todas as construções de imóveis, garantindo assim que a água volte para o seu local ideal, né, da taxa de permeabilidade. E nós não alteramos ali os afastamentos, né? Ficou decidido que iria ser dessa forma, apenas considerando que as garagens agora, no seu 50% de testada, podem
ser cobertas, não é isso? Sim. E eu acho que é isso de alteração assim mais significativa em relação nos nossos parâmetros urbanísticos do anexo 3. As mudanças foram bem pontuais, tentando atacar as lacunas da legislação atual e mesmo as incongruências, né? Tem mais algum outro slide? Não? Um outro ponto que eu esqueci de falar, que também é importante, tem a ver com a Lei Complementar 154, que depois pode até ter um outro número, mas é o Código de Obras, que fala nós temos problemas graves hoje com relação a isso, e acreditamos que a sugestão sendo acatada dessa alteração vai trazer muitos benefícios e evitar muitos problemas, que é o habite sanitário. O responsável técnico será responsável em informar ao município que as ligações pluviais e de esgotamento sanitário foram devidamente realizadas nas redes de coleta pública, tanto da Copasa, né, que é a gestora hoje do destino dos dejetos sanitários, como o sistema de captação pluvial público. Por que isso? Hoje, a fiscalização municipal, ela não, inclusive, não compete a ela atentar-se para a canalização de água de chuva. E isso é um problema muito sério. Muitas casas são construídas sem observar esse detalhe, que é uma obrigatoriedade imposta, inclusive, por outras leis federais, inclusive o Código Civil brasileiro. E está voltando com mais rigor no nosso Código de Obras, com mais rigor e mais clareza de como que será feito isso. Os lotes a jusante, vou falar num outro linguajar, os lotes que estão em nível inferior têm obrigatoriedade de receber as águas pluviais, mas não de qualquer jeito. Não é abrindo um buraco no muro e soltando a água para o lado do seu vizinho que você vai resolver o problema da sua água pluvial. Você vai ter que canalizar essa água até a sarjeta mais próxima. E aí a gente vai evitar muitos problemas de reclamação com relação a isso, principalmente quando adentramos no período chuvoso. E já está vindo por aí. O número de ocorrências no município cresce muito por conta da inobservância dessa situação de construção dos canais pluviais dentro das moradias, né? Então, essa é também uma alteração da Lei Complementar 154 de 2008 que nós pensamos e propomos para essa alteração do plano diretor. O plano diretor, é claro, ele abarca, além das questões urbanísticas, né, que foram mais especificamente tratadas nessa noite, de uma série de outras situações, como saúde, educação, desenvolvimento econômico. Foram feitos pequenos ajustes com relação a isso, para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao cidadão, ofertar e favorecer mais o crescimento e expansão industrial no município, com pequenos produtores, né, hortifruti, por exemplo. São alguns pontos que foram bem desenhados para consertar ou até mesmo incrementar aquilo que o código atual e o plano diretor atual deixaram um pouquinho a desejar. Então, acho que essa é uma abordagem assim, bem genérica, né, generalizada, do nosso plano diretor, com ênfase às leis de uso e ocupação do solo, o Código de Obras e a lei do parcelamento do solo, que são os principais vetores aí da transformação e da atividade comercial e até do nosso bem-estar enquanto cidadãos. Devolvo a palavra, então, para o Felizardo. Quer fazer alguma colocação? Gostaria de desejar boa noite a todos, cumprimentar aqui a Cíntia, secretária de Obras, a Juliana, que faz parte também da secretaria, o Dr. Marcos Henrique, procurador do município, o Fred, que é servidor efetivo da prefeitura, assim como a Cíntia também, Juliana também, efetivo, e é fiscal, né, Fred, do setor de obras, e agradecer pela oportunidade. É evidente que o Código de Obras,
que institui o plano diretor do município de Lavras, aliás, é uma lei complementar com 85 artigos aproximadamente, e infinitamente nesta audiência pública, com todas as dificuldades que teve com relação ao momento pandêmico, fica muito difícil de se discutir tudo e de responder as perguntas de toda a sociedade e até de fazer essas perguntas. Então, eu estou aqui para fazer apenas, neste momento, 5 perguntas, porque eu sei que depois ele vem para a Câmara Municipal como forma de projeto de lei, e aí os nobres colegas vereadores e vereadoras terão a oportunidade, então, de discutir, apresentar emenda e fazerem o que achar justo dentro da legalidade. Então, eu gostaria de fazer 5 perguntas. Eu vou fazer diretamente as 5 perguntas. Vossas ilustríssimas pessoas podem anotar, e aí o que for do setor de cada um, se puder responder para contribuir com a dúvida deste parlamentar, eu agradeço. A primeira pergunta seria o seguinte: a possibilidade de se incluir no novo plano diretor do município de Lavras a construção das casas geminadas em lotes de 300 metros quadrados, ou seja, 2 casas bem feitinhas, bem organizadas, dentro de um lote de 300 metros quadrados. Considerando que, em Lavras, nossos construtores, as pessoas que se utilizam e compram esses imóveis, têm muita carência desta necessidade, visto que o nosso município tem um valor de terreno e de casa mais alto do que os demais por diversos outros fatores, né? Então, isso aí seria muito interessante, é a primeira pergunta. Você quer que eu vou fazendo direto ou o senhor prefere? Pode responder? Pode. Uhum. Vereador, no que tange a casa geminada, nós temos uma ação judicial que foi manejada pelo Ministério Público, e especificamente nessa ação foi entabulado um acordo judicial que trata sobre essas casas geminadas. Então, o município fica impedido, né? Eu não lembro especificamente os termos do acordo judicial, mas existe esse impedimento, né? No que tange essas casas geminadas. Aí certamente também virá no projeto de lei o acordo anexo, né? Obrigado, doutor Marcos. A segunda pergunta seria o seguinte: nós temos a situação do recuo, né, das construções hoje na cidade de Lavras. Há possibilidade de criar uma regra neste sentido? E a sugestão seria qual? Ao criar esta regra. Nós temos, por exemplo, bairros e avenidas já constituídas na nossa cidade, com pessoas que têm interesse de evoluir em sua construção, de modificarem essa construção. E, notoriamente, locais onde não há possibilidade de expansão da via. Por exemplo, vou citar um exemplo, a Avenida Álvaro Botelho. É uma avenida que, naturalmente, ela não vai se expandir no tamanho da via daquela avenida. Portanto, uma reforma naquela avenida, em uma casa, ou em um espaço privado, ou um espaço comercial, necessitaria respeitar o recuo dos 4 metros, sendo que ficaria impossível, naquele momento, de expandir a avenida para fins de benefícios da circulação de carros e outras atividades, né? Portanto, a regra seria: o porquê não fazer o recuo apenas em loteamentos novos, onde há a possibilidade de se colocar essas regras e então elas serem seguidas desde o início. E também naqueles bairros que estão ainda iniciando as suas construções, suas evoluções, porque eles sim há a possibilidade do município, caso queira, expandir as suas avenidas. Essa situação, vereador, ela já está prevista na legislação atual. É possível fazer uma reforma com ou sem ampliação, desde que não traga agravantes para os índices urbanísticos. Vou citar um exemplo de agravante. Imagine que você tem uma construção
já consolidada lá na rua Álvaro Botelho, como o senhor citou, de um cômodo comercial. E aí você deseja fazer o seu apartamento sobre o cômodo comercial, utilizando a área de afastamento, uma vez que ele já está alinhado. Se nesse imóvel não existe nenhuma vaga de garagem, ao criar uma segunda unidade, o senhor estaria agravando a não conformidade daquele imóvel, por estar colocando 2 unidades sem ofertar nenhuma vaga de garagem. Essa situação, ela não pode ser executada na legislação vigente. Na proposta de reforma, é permitido desde que haja uma compensação pela não oferta das vagas de garagem. Uma situação específica de vaga de garagem. Agora, a legislação atual, ela permite reformas de imóveis no alinhamento, com acréscimo ou decréscimo, ou mesmo mantendo a área construída, mas limitada a 2 pavimentos. A legislação atual, ela permite. E a proposta nova, ela deixa de limitar isso em 2 pavimentos. Mas não pode agravar a situação que já está em desconformidade. No caso da garagem. Não pode Esse agravar. exemplo só para ilustrar. Sim, né? entendi. Então, há a possibilidade de se criar essas regras, né? Isso Sim. já está contemplado tanto na proposta atual como no modelo. No modelo atual já existe, porém com limitação de 2 pavimentos, e a proposta atual flexibilizou um pouco. Sim. Obrigado, Fred. As questões ambientais que muito nos preocupam também, né? Hoje, por exemplo, nós temos loteamentos em que a empresa executa a obra, ela prepara o loteamento, prepara as vias e depois ela revende os lotes para aqueles que têm interesse de comprar. E essas pessoas são obrigadas, aqueles que são os compradores, a saber se naquele local tinha árvore ou não tinha árvore, qual espécie é, qual não é. E como eles chegaram ao local, adquirindo aquele terreno, sem essa condição de saber se tinha árvore ou não, porque no momento atual em que ele adquire o terreno não tem árvore, ele fica penalizado hoje no município de pagar uma compensação. O que é justo esta compensação? Poderia haver a possibilidade de criar, neste novo plano diretor, a regra de que o loteador já repasse para o comprador, ou para a prefeitura, aliás, primeiro para a prefeitura, todo o loteamento completo, com todas as compensações feitas, pagas, uma vez que é feito o levantamento das árvores e a marcação e toda a ordem ambiental antes de repassar isso para o comprador? Embora seja um assunto de outra pasta, né, da qual não tem muita profundidade para responder, da área ambiental, o Propar é quem cuida disso. Na ocasião da aprovação do loteamento, é mapeado pelo empreendedor quais lotes vão receber mudas. E quando há uma transação imobiliária nesse sentido, salvo engano, o proprietário tem por obrigação, no caso o empreendedor tem por obrigação de transmitir a quem está comprando que há necessidade de plantio de uma muda naquele lote. E na ocasião do pedido de alvará, ou mesmo do habite-se, a Secretaria de Meio Ambiente solicita à Secretaria de Regulação Urbana, Secretaria Adjunta, que informe ao munícipe, o munícipe preenche uma ficha, né, informando se existe árvore ou não existe, e ali ele é direcionado no caso, ou fazer um pagamento por supressão indevida, ou mesmo executar aquilo que estava já proposto na aprovação do próprio loteamento, que seria o plantio de uma muda ou outra, né? E às vezes acontece da pessoa que está comprando não se interessar em fazer o plantio. E aquilo era uma obrigação. Eu acho que, em termos de colocar isso em alguma das leis complementares,
A gente não tem aí um código ambiental, mas talvez uma outra solução, né? No meu ponto de vista, não tem nenhum impedimento para que seja colocado. Talvez, não sei, doutor Marcos, o que acha, mas no ato da aprovação do loteamento, algum instrumento normativo de responsabilidade ser introduzido para que, ao se comercializar aquele determinado lote, talvez no gravame de uma certidão de matrícula, essa informação de que há uma árvore naquele local que precisa ser preservada ou plantada, seja repassada a quem vai comprar, para ele não ser pego de surpresa. Parece Exatamente, que essa é a indagação do vereador. A pessoa compra o imóvel e aí tem a surpresa de que ali tinha uma árvore ou ele tem que plantar uma árvore na sua calçada. O fato de plantar na calçada acho que é o menor, menos impactante, mas há resistência. Acabei de ver uma semana passada, se eu não me engano. A pessoa não queria colocar na frente da sua casa. Mas não sei se seria uma alternativa. Com relação à compra e venda de imóveis, né, essas informações já vêm previstas no projeto do loteamento, né? Ele já faz todo o levantamento das árvores que estão lá no loteamento, né? Hoje o município já faz também a parte de levantamento dos loteamentos que já existem, né? Através de voos de drone, mas essa relação entre loteador e o comprador é um tanto quanto privada, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado na intervenção exacerbada, né? Justamente nesse contrato entre privado e particular, né? Não sei qual seria a proteção, além de já exigir um estudo da situação do loteamento, o que nós poderíamos fazer e incluir dentro dessa perspectiva de plano diretor. Tomar também um certo cuidado na perspectiva do plano diretor como um instrumento de planejamento, né? Nós temos que tomar um cuidado para não ficar muito, vamos dizer, analítico ao extremo, né? E se tornar um instrumento, às vezes, até um quanto inviável de leitura, de manuseio, né? Então, tá como um instrumento mesmo de planejamento. No que tange aí a questão de compensações, a lei do Propar já trata a questão, né? Trata sobre a questão de compensação no corte de árvores, né? Questão de plantar as árvores no loteamento e outras questões quanto ao corte e a sua metragem quando necessário. Então há a possibilidade, né, dessa regra ser incluída quando for debatida pelos legisladores. Eu gostaria de parabenizar pela apresentação, Fred, aí foi você que falou, da questão de áreas com zona mista, né, onde possibilitará, se foi isso que eu entendi, a proposta fala que possibilitará que algumas regiões terão áreas residenciais e também áreas comerciais, propiciando ali uma facilidade para o cidadão de realizar compras próximas às suas residências. Loteamentos novos com pequenos centros comerciais, nas avenidas. Isso, né? Gostaria de parabenizar por esta importante ação que está prevista. A última vem aqui do Paulo, que é servidor, Paulo Veloso, servidor desta casa, solicitou que eu fizesse a pergunta, e então o farei. É possível criar a cultura da fiação subterrânea em lavras, prevendo já um congestionamento futuro nos postes, isso para os loteamentos novos? Eu acho que o futuro é isso, né? Os novos loteamentos serão todos subterrâneos. Mas eu não sei como que é o custo disso, porque é alto, pode inviabilizar o empreendimento. Então, eu não sei se a gente pode, dentro da legislação, exigir isso. Eu não, doutor Marcos, se souber alguma coisa do tipo, mas que é algo que o futuro promete, né? É uma ideia. A minha, né? Seria o melhor a fazer, né?
na cidade. Seria muito interessante para toda a cidade, não só para novos loteamentos. Mas acredito eu que hoje, devido ao custo, talvez inviabilize um loteamento. Eu acho que quando a gente trata de planejamento de cidade, não basta só uma questão. Claro que o interesse público é o primordial, mas nós temos que tomar cuidado com duas questões importantes, né? Se o que for criado dentro do plano diretor, ou que foi instituído, melhor dizendo, dentro do plano diretor, não inviabilize o crescimento da cidade. E dentro disso, nós precisamos ter justamente uma perspectiva técnica, vereador. Se estabelecer esse critério, pode inviabilizar toda a criação de demandas com relação ao loteamento. Observe que, que tudo que se faz dentro de um loteamento, quem depois vai ter o custo final é quem vai comprar o lote. Então, observe que, vamos supor, num loteamento social, se for estabelecido esse critério, corre-se o risco de o loteamento não ter condição, quem vai comprar o lote não ter condição de comprar porque ele se tornou inviável financeiramente dentro de uma perspectiva da própria estrutura exigida pelo município. Mas eu acho que com o estudo técnico da secretaria, se isso comprovar ser viável, é uma questão que pode ser discutida aí no plano diretor. Para finalizar, eu gostaria de perguntar se haverão outras audiências públicas mistas com a participação de cidadãos, respeitando a lei vigente no Estado hoje com relação à pandemia, o Minas Consciente, né, que fala da metragem quadrada por pessoa, com a participação de cidadãos, engenheiros, arquitetos, pedreiros, pessoas que estão diretamente ligadas à construção civil na cidade, que é uma das ações afetadas pelas modificações do atual plano diretor. Considerando que ele tem 85 artigos e muitos podem ser discutidos. Salutar, já para finalizar, dizer que a competência de vocês o faz trazer a esta casa um projeto de lei que será discutido. Eu o parabenizo por esta competência. Mas muito importante se isso puder ocorrer, doutor Marcos, antes de chegar ao protocolo à Câmara de Vereadores, algumas audiências mistas com a sociedade em geral. Há possibilidade? Na verdade, vereador, essa audiência tem esse condão, né? Essa perspectiva de audiência pública que foi realizada, o senhor pode observar que no decreto 15.256, se me falha a memória, foi criado justamente um conselho gestor com várias representações sociais. Então, nós temos representantes das empresas, nós temos representantes das universidades, nós temos representantes do Ministério Público. Associação de Engenheiros. Associação de Engenheiros. Então, essa perspectiva de variedade de participação das instituições já vem sendo tratada desde o início da discussão do plano diretor. Essa perspectiva de ideia de uma mistura, né, se a gente pode dizer dessa forma, entre diversas classes e diversos tipos, ou melhor, categorias de profissionais, ela justamente era o intento dessa audiência pública, ou melhor, é o intento dessa audiência pública. Por essa razão, disponibilizou-se aí tempos, com muito tempo antecipadamente, né, o plano diretor no site do município de Lavras, né, foi disponibilizado aí o acesso às redes sociais do município para participação justamente da população, né, disponibilizou-se também com antecedência um e-mail da Prefeitura Municipal para que a população pudesse participar e ter um máximo de participação mesmo da população. É claro que nós temos prazos, né, para cumprir, e nós, dentro dessa perspectiva e da perspectiva de talvez das sugestões que nós vamos receber ou que nós recebemos por e-mail e no Facebook, nós ainda vamos ter que trabalhar essa perspectiva e dentro disso a gente não sabe se teria possibilidade de mais audiências para discutir isso. Muito obrigado, eu agradeço, gente. Considerações finais? Só
tentando trazer algumas questões aqui que saltam os olhos em questão de redes sociais, né? É importante eu conseguir observar aqui, e se faltar algum esclarecimento sobre outras questões, se puderem ser enviadas por e-mail da prefeitura, ou melhor, audienciapublica@lavras.mg.gov.br, para que a equipe técnica e o próprio conselho gestor possa fazer as análises das sugestões e perguntas. Nós pudemos observar um debate bem grande sobre a questão da Universidade Federal de Lavras, né, o que já foi exposto aqui no início, que há um interesse público no entorno da universidade, perspectivas com relação ao aeroporto, né, então essa área vai ter uma atenção especial do plano diretor. Outra questão de relevância que foi apontada foi questão de passeios, né? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque não dá para fazer em 5, 10 dias a reforma de toda a cidade de Lavras, né? É uma perspectiva de planejamento. Então, o planejamento inicia-se com os novos loteamentos, mas com perspectiva de organização do que já existe, né? Da possibilidade de acessibilidade, dos passeios, né? E toda essa estrutura que já foi edificada à medida do tempo, né? Na cidade de Lavras. Então, tudo isso vai ser analisado, todas as sugestões vão ser colocadas em debate para que seja encaminhado a essa Casa Legislativa um projeto que possa trazer uma perspectiva de futuro para a cidade de Lavras. Eu acho que são essas as considerações. Se não houverem outras, a gente pode encerrar os trabalhos. Então, agradeço a participação de todos e a gente encerra a audiência pública. Obrigado, e vamos encaminhar futuramente essa Casa Legislativa, o projeto para aprovação.